Sobre a prática. Nota da edição. No nosso partido havia certo número de camaradas dogmáticos que durante longo tempo rejeitaram a experiência da Revolução Chinesa, negaram a verdade de o marxismo não ser um dogma, mas um guia para a ação, e tentaram intimidar a gente com palavras e frases das obras marxistas, tiradas mecanicamente fora do contexto. Havia também certo número de camaradas empíricos que durante longo tempo se limitaram à sua fragmentária experiência pessoal, não entenderam a importância da teoria para a prática revolucionária e não viram a revolução no seu conjunto. Embora trabalhassem com diligência, fizeram-no às cegas. As ideias errôneas de uns e outros, e em particular dos mais dogmáticos, causaram entre 1931 e 1934 enormes danos à Revolução Chinesa. Aliás, os dogmáticos, disfarçados de marxistas, desorientaram grande número de camaradas. Sobre a prática, foi escrito com o intuito de denunciar, do ponto de vista da teoria marxista do conhecimento, os erros subjetivistas de dogmatismo e de empirismo no partido, nomeadamente o do dogmatismo. Este trabalho foi intitulado Sobre a Prática, porque põe ênfase na denúncia do dogmatismo, variedade do subjetivismo que menospreza a prática. As concepções contidas neste trabalho foram expostas pelo camarada Mao Zedong, numa palestra no Instituto Político e Militar Anti-Japonês de Henan. O materialismo pré-marxista examinava o problema do conhecimento à margem da natureza social do homem e do seu desenvolvimento histórico, e por isso era incapaz de compreender a dependência do conhecimento a respeito da prática social, quer dizer, a dependência do conhecimento a respeito da produção e a luta de classes. Antes de mais, os marxistas julgam que a atividade do homem na produção é sua atividade prática mais fundamental, a que determina todas as demais. O conhecimento do homem depende principalmente da sua atividade na produção material. No decurso desta, o homem vai compreendendo gradativamente os fenômenos, as propriedades e as leis da natureza, bem como as relações entre ele próprio e a natureza, e também através da sua atividade na produção, vai conhecendo paulatinamente e em diverso grau determinados relacionamentos vigorantes entre os homens. Não é possível adquirir nenhum destes conhecimentos fora da atividade na produção. Numa sociedade sem classes, cada indivíduo, como membro de uma sociedade, unindo seus esforços aos dos outros membros e travando com eles determinadas relações de produção, dedica-se à produção para satisfazer as necessidades materiais do homem. Em todas as sociedades de classes, os membros das diferentes classes sociais, entrando também, de uma ou de outra maneira, em determinadas relações de produção, dedicam-se à produção destinada a satisfazer as necessidades materiais do homem. Isto constitui a fonte fundamental desde a qual se desenvolve o conhecimento humano. A prática social do homem não se reduz à sua atividade na produção, porquanto tem muitas outras formas: a luta de classes, a vida política, as atividades científicas e artísticas. Em resumo, o homem como ser social participa em todos os domínios da vida prática da sociedade. Portanto, vai conhecendo de diverso grau as diferentes relações entre os homens, não apenas através da vida material, como também através da vida política e da vida cultural, ambas as duas estreitamente ligadas à vida material. Destas formas de prática social, a luta de classes nas suas diversas manifestações exerce, em particular, uma influência profunda no desenvolvimento do conhecimento humano. Na sociedade de classes, cada pessoa existe como membro de uma dada classe, e todas as ideias, sem exceção, levam o seu carimbo de classe. Os marxistas defendem que a produção na sociedade humana se desenvolve passo a passo, do inferior ao superior, e que, em consequência, o conhecimento que o homem tem quer da natureza quer da sociedade se desenvolve também passo a passo, do inferior ao superior, quer dizer, do superficial ao profundo, do unilateral ao multilateral. Durante um período muito longo na história, o homem se viu circunscrito a uma compreensão unilateral da história da sociedade, já que, de uma parte, as classes exploradoras a deformavam constantemente devido aos seus preconceitos, e de outra, a pequena escala de produção limitava a visão do homem. Só quando surgiu o proletário moderno junto de gigantescas forças produtivas, a grande indústria, pudo o homem atingir uma compreensão global e histórica do desenvolvimento da sociedade e transformar esse conhecimento numa ciência, a ciência do marxismo. Os marxistas defendem que a prática social do homem é o único critério da verdade do seu conhecimento do mundo exterior. Com efeito, o conhecimento do homem fica confirmado apenas quando consegue os resultados esperados no processo da prática social, produção material, luta de classes ou experimentação científica.
Se o homem quiser atingir sucesso no seu trabalho, quer dizer, alcançar os resultados esperados, tem de fazer concordar suas ideias com as leis do mundo exterior objetivo. Se não consegue isto, fracassa na prática. Depois de sofrer um fracasso, tira lições dele, modifica suas ideias fazendo-as concordar com as leis do mundo exterior e desta sorte pode transformar o fracasso em sucesso. É isso que se quer dizer com o fracasso é a mãe do sucesso, e cada fracasso faz-nos mais lestos. A teoria materialista dialética do conhecimento coloca a prática no primeiro plano. Considera que o conhecimento do homem não pode separar-se, nem no mais mínimo, da prática, e recusa todas as teorias errôneas que negam a importância ou afastam dela o conhecimento. Como dissera Lenin, a prática é superior ao conhecimento teórico, porque possui não apenas a dignidade da universalidade, mas também a da realidade imediata. A filosofia marxista, o materialismo dialético, tem duas características sobressalentes. Uma é o seu caráter de classe. Afirma explicitamente que o materialismo dialético serve ao proletariado. Outra é o seu caráter prático. Vinca a dependência da teoria a respeito da prática, sublinha que a prática é a base da teoria e que a teoria, por sua vez, serve à prática. O fato de um conhecimento ou teoria ser verdade não se determina mediante uma apreciação subjetiva, senão mediante os resultados objetivos da prática social. O critério da verdade não pode ser outro que a prática social. O ponto de vista da prática é o ponto de vista primeiro e fundamental da teoria materialista dialética do conhecimento. Mas como é que o conhecimento humano surge da prática e serve por sua vez à prática? Para compreendermos isto, basta que olhemos o processo de desenvolvimento do conhecimento. No processo da prática, o homem não vê ao começo mais do que as aparências, os aspectos isolados e as ligações externas das coisas. Por exemplo, algumas pessoas de fora veem a Yan'an em giras de investigação. Nos primeiros 1 ou 2 dias, veem a sua topografia, ruas e casas, tomam contato com muitas pessoas, assistem a recepções, reuniões e comícios, ouvem todo tipo de conversas e leem diferentes documentos. Isso tudo são as aparências das coisas, os seus aspectos isolados e as suas ligações externas. Esta etapa do conhecimento denomina-se etapa sensorial, e é a etapa das sensações e das impressões. Quer dizer, as coisas de Yan'an, isoladas, agindo sobre os órgãos dos sentidos dos membros do grupo de investigação, provocam sensações neles, e fazem surgir no cérebro grande quantidade de impressões junto de uma noção aproximada das ligações externas entre estas impressões. Esta é a primeira etapa do conhecimento. Nesta etapa, o homem não pode ainda formar conceitos, pois que correspondem a um nível mais profundo, nem tirar quaisquer conclusões lógicas. À medida que continua a prática social, as coisas que no decurso da prática suscitam no homem sensações e impressões apresentam-se uma e outra vez. Então, produz-se no seu cérebro uma mudança repentina, um salto, no processo do conhecimento e surgem os conceitos. Os conceitos já não constituem reflexos das aparências das coisas, dos seus aspectos isolados e das suas ligações externas. Ao captarem as coisas na sua essência, no seu conjunto e nas suas ligações internas, entre o conceito e a sensação existe uma diferença não apenas quantitativa, mas também qualitativa. Continuando avante, mediante o juízo e o raciocínio, podem-se tirar conclusões lógicas. A expressão da Crônica dos Três Reinos, enrugou o sobrolho e veu-lhe a mente um estratagema, ou a da linguagem corrente, deixe-me refletir, significam que o homem, empregando conceitos no cérebro, procede ao juízo e ao raciocínio. Esta é a segunda etapa do conhecimento. Os membros do grupo de investigação, depois de terem reunido diversos dados e, o que é mais, depois de terem refletido, podem chegar ao juízo de que a política da Frente Única Nacional anti-japonês, aplicada pelo Partido Comunista, é consequente, sincera e genuína. Tendo formulado este juízo, eles podem, se forem genuínos partidários da unidade para salvar a nação, dar outro passo à frente e tirar a seguinte conclusão: a Frente Única Nacional anti-japonesa pode ter sucesso. Esta etapa, a dos conceitos, os juízos e os raciocínios, é ainda mais importante no processo completo do conhecimento de uma coisa pelo homem, é a etapa do conhecimento racional. A verdadeira tarefa do conhecimento consiste em chegar, passando pelas sensações, ao pensamento, em chegar passo a passo à compreensão das contradições internas das coisas objetivas, das suas leis e das ligações internas entre um processo e outro, quer dizer, em chegar ao conhecimento lógico. Repetimos,
O conhecimento lógico difere do conhecimento sensorial em que este atinge os aspectos isolados, as aparências e as ligações externas das coisas, enquanto aquele, dando um grande passo à frente, alcança o conjunto, a essência e as ligações internas das coisas, põe a nu as contradições internas do mundo circundante e pode, portanto, chegar a dominar o desenvolvimento do mundo circundante no seu conjunto, nas ligações internas de todos os seus aspectos. Ninguém antes do marxismo elaborou uma teoria como esta, a materialista dialética, sobre o processo de desenvolvimento do conhecimento, o que se baseia na prática e vai do superficial ao profundo. É o materialismo marxista o primeiro em resolver corretamente este problema, patenteando de maneira materialista e dialética um movimento de aprofundização do conhecimento, movimento pelo qual o homem, como ser social, passa do conhecimento sensorial ao conhecimento lógico na sua complexa e constantemente repetida prática da produção e da luta de classes. Lenin disso: a abstração da matéria, de uma lei da natureza, a abstração do valor, etc., numa palavra, todas as abstrações científicas, corretas, sérias, não absurdas, refletem a natureza em forma mais profunda, veraz e completa. O marxismo-leninismo sustém que cada uma das duas etapas do processo cognoscitivo tem as suas próprias características. Na etapa inferior, o conhecimento manifesta-se como conhecimento sensorial e, na etapa superior, como conhecimento lógico, mas ambas as duas são etapas de um processo cognoscitivo único. O sensorial e o racional são qualitativamente diferentes. No entanto, um e outro não estão desligados, e sim unidos sobre a base da prática. A nossa prática é testemunho de que podemos compreender imediatamente o que percebemos, e que podemos perceber com maior fundura só aquilo que já compreendemos. A sensação apenas resolve o problema das aparências. Unicamente a teoria pode resolver o problema da essência. A solução destes problemas não pode afastar-se nem no mais mínimo da prática. Quem quiser conhecer uma coisa não poderá fazê-lo sem entrar em contato com ela, quer dizer, sem viver, praticar no mesmo meio dessa coisa. Na sociedade feudal, era impossível conhecer antecipadamente as leis da sociedade capitalista, pois não tinha aparecido ainda o capitalismo e faltava a prática correspondente. O marxismo só poderia ser produto da sociedade capitalista. Marx, na época do capitalismo liberal, não podia conhecer concretamente, de antemão, certas leis peculiares da época do imperialismo, já que não tinha aparecido ainda o imperialismo, fase final do capitalismo, e faltava a prática correspondente. Apenas Lenin e Stalin puderam assumir esta tarefa. Além do seu gênio, a razão principal pela qual Marx, Engels, Lenin e Stalin puderam criar suas teorias foi a sua participação pessoal na prática da luta de classes e da experimentação científica do seu tempo. Sem este requisito, nenhum gênio poderia tê-lo feito com sucesso. A expressão, sem sair da sua morada o letrado sabe tudo quanto acontece no mundo, não era mais do que uma frase oca nos tempos antigos, quando a técnica estava pouco desenvolvida. E na nossa época de técnica desenvolvida, ainda que tal coisa seja realizável, os únicos que têm autênticos acontecimentos de primeira mão são as pessoas que no mundo se dedicam à prática. E só quando, mercê da escrita e da técnica, chegam ao letrado os conhecimentos que estas pessoas adquiriram na sua prática, este pode, indiretamente, saber tudo quanto acontece no mundo. Para conhecer diretamente tal ou tal coisa ou coisas, cumpre participar pessoalmente na luta prática para transformar a realidade, para transformar a dita coisa ou coisas, já que este é o único meio de entrar em contato com suas aparências. Aliás, este é o único meio de tornar evidente a essência da dita coisa ou coisas e compreendê-las. Tal é o processo cognitivo, que na realidade segue em todos os homens, embora alguma gente deforme deliberadamente os fatos. A gente mais ridícula do mundo são os sabidos que, recolhendo de ouvido conhecimentos fragmentários e superficiais, se têm pela máxima autoridade no mundo, o que dá testemunho apenas da sua fatuidade. O conhecimento é problema da ciência, e esta não admite nem a menor desonra, nem a menor presunção. O que exige é o contrário, de certo, honestidade e modéstia. Se quiseres conhecer, tens que participar na prática transformadora da realidade. Se quiseres conhecer o sabor de uma pera, tens que transformá-la tu mesmo, comendo-a.
Se quiseres conhecer a estrutura e as propriedades do átomo, tens que fazer experimentos físicos e químicos, midar o estado do átomo. Se quiseres conhecer a teoria e os métodos da revolução, tens que participar na revolução. Todo conhecimento autêntico nasce da experiência direta. Porém, o homem não pode ter experiência direta de todas as coisas, e, de fato, a maior parte do nosso conhecimento provém da experiência indireta. Por exemplo, todos os conhecimentos dos séculos passados e de outros países. Estes conhecimentos foram ou são para os nossos antepassados e os estrangeiros produto da experiência direta, e merecem confiança, se no decurso dessa experiência direta se cumpriu a condição de abstração científica, de que falava Lenin, e se refletem de um modo científico a realidade objetiva. Se não for assim, não a merecem. Por isso, os conhecimentos de uma pessoa são constituídos por só dois setores. Um provém da experiência direta e o outro da experiência indireta. Além disso, o que para mim é experiência indireta, constitui experiência direta para outros. Portanto, considerados em seu conjunto, os conhecimentos, sejam de quais tipos forem, não podem se separar da experiência direta. Todo conhecimento se origina nas sensações que o homem obtém do mundo exterior objetivo através dos órgãos dos sentidos. Não é materialista quem negar a sensação, negar a experiência direta ou negar a participação pessoal na prática transformadora da realidade. É por isso que os sabidos são ridículos. Um antigo ditado chinês diz: se um não entrar na guarita do tigre, como poderá apossar-se dos seus cachorros? Este ditado é verdade tanto para a prática do homem quanto para a teoria do conhecimento. Não há conhecimento à margem da prática. Para pormos em claro o movimento materialista dialético do conhecimento, movimento de aprofundização gradativa do conhecimento, surgido sobre a base da prática transformadora da realidade, daremos a seguir outros exemplos concretos. No período inicial da sua prática, período de destruição das máquinas e de luta espontânea, o proletariado achava-se, no que ao seu conhecimento da sociedade capitalista diz respeito, só na etapa do conhecimento sensorial. Conhecia apenas os aspectos isolados e as ligações externas dos diversos fenómenos do capitalismo. Nessa época, o proletariado era ainda uma classe em si. Porém, o proletariado tornou-se numa classe para si quando, entrando no segundo período da sua prática, período de luta económica e política consciente e organizada, chegou a compreender a essência da sociedade capitalista, as relações de exploração entre as classes sociais e as suas próprias tarefas históricas, graças à sua prática, à sua variada experiência de longos anos de luta e à sua educação na teoria marxista, resumo científico feito por Marx e Engels da dita experiência. O mesmo se passou com o conhecimento do povo chinês a respeito do imperialismo. A primeira etapa foi a do conhecimento sensorial, superficial, tal como se manifestou nas indiscriminadas lutas contra os estrangeiros acontecidas durante os movimentos do Reino Celestial Taiping, do Yijetuan e outros. Só na segunda etapa, a do conhecimento racional, o povo chinês discerniu as diferentes contradições internas e externas do imperialismo e compreendeu a verdade essencial de que o imperialismo, em aliança com a burguesia compradora e a classe feudal, oprimia e explorava as amplas massas populares da China. Tal conhecimento não começou até a época do movimento de 4 de maio de 1919. Vamos agora ver a guerra. Se os dirigentes militares carecerem de experiência militar, não poderão compreender na etapa inicial as leis profundas que regem a direção de uma guerra específica, por exemplo, a nossa guerra revolucionária agrária dos últimos 10 anos. Na etapa inicial, só viverão a experiência de numerosos combates e, o que é mais, sofrerão muitas derrotas. No entanto, esta experiência, a experiência dos combates ganhos e, nomeadamente, a dos perdidos, permitirão-lhes compreender o que por dentro articula toda a guerra, quer dizer, as leis dessa guerra específica, compreender a sua estratégia e as suas táticas e, de start, dirigi-la com segurança. Se nesse momento se confia o mando da guerra a uma pessoa inexperta, ela também terá que sofrer uma série de derrotas, quer dizer, adquirir experiência antes de poder compreender as verdadeiras leis da guerra.
Com frequência, temos ouvido dizer de algum camarada sem coragem para aceitar uma tarefa: não estou certo de podê-la cumprir. Por que não está certo de si próprio? Porque não compreende o conteúdo e as circunstâncias desse trabalho segundo as leis que o regem, porque não teve ou teve muito pouco contacto com semelhante trabalho, de jeito que não se pode falar de que conheça tais leis. Mas depois de uma análise detalhada da natureza e das circunstâncias desse trabalho, sentir-se-á relativamente seguro de si próprio e aceitará o contente. Se se dedicar a ele por algum tempo e adquirir experiência, e se estiver disposto a examinar a situação com prudência, em lugar de abeirar-se de maneira subjetiva, unilateral e superficial, será capaz de chegar por si próprio a conclusões sobre como deve fazer o trabalho e fará-o com muito maior coragem. Apenas quem se abeirar aos problemas de maneira subjetiva, unilateral e superficial, ditará ordens vaidosas ao que chega a um novo lugar, sem levar em conta as circunstâncias, sem examinar as coisas na sua totalidade, a sua história e a sua situação atual, em conjunto, nem penetrar na sua essência, a sua natureza e as ligações internas de uma coisa com as outras. Semelhantes pessoas esbarram e caem inevitavelmente. Assim é que se vê que o primeiro passo no processo do conhecimento é o contacto com as coisas do mundo exterior, isto corresponde à etapa das sensações. O segundo é sintetizar os dados proporcionados pelas sensações, ordenando-os e elaborando-os, isto corresponde à etapa dos conceitos, os juízos e os raciocínios. Só quando os dados achegados pelas sensações são muito ricos, não fragmentários e incompletos, e acordes com a realidade, não ilusórios, podem servir de base para formar conceitos corretos e uma lógica correta. Cumpre sublinhar 2 pontos importantes. O primeiro, que se assinalou acima, mas que convém reiterar, é a dependência do conhecimento racional do conhecimento sensorial. É idealista quem considera possível que o conhecimento racional não provenha do conhecimento sensorial. Na história da filosofia, existe a escola racionalista, que só reconhece a realidade da razão e nega a realidade da experiência sensorial. O seu erro consiste em alterar os factos. O racional merece crédito precisamente porque dimana do sensorial. De outro modo, o racional seria rejeio sem fonte, árvore sem raízes, qualquer coisa subjetiva, autogerada e indigna de confiança. Na ordem que segue o processo do conhecimento, a experiência sensorial vem primeiro. Isto é o materialismo da teoria do conhecimento. O segundo ponto é que o conhecimento necessita aprofundar-se, precisa de se desenvolver da etapa sensorial para a racional, e esta é a dialética da teoria do conhecimento. Julgar que o conhecimento pode ficar na etapa inferior, sensorial, e que apenas é digno de crédito o conhecimento sensorial e não o racional, significa cair no empirismo, erro já conhecido na história. O erro desta teoria consiste em ignorar que os dados proporcionados pelas sensações, ainda que constituem reflexos de determinadas realidades do mundo exterior objetivo, aqui não me refiro ao empirismo idealista, que reduz a experiência à chamada introspeção. Não passam de ser unilaterais e superficiais, reflexos incompletos das coisas que não traduzem a sua essência. Para refletir plenamente uma coisa na sua totalidade, para refletir as suas leis internas, há que proceder a uma operação mental, submeter os ricos dados subministrados pelas sensações a uma elaboração que consiste em descartar a casca para ficar com o grau, descartar o falso para conservar o verdadeiro, passar de um aspecto ao outro e do externo ao interno, formando assim um sistema de conceitos e teorias. É preciso dar um salto do conhecimento sensorial ao racional. Os conhecimentos assim elaborados não são menos substanciosos, nem menos dignos de confiança. Pelo contrário, tudo aquilo que no processo do conhecimento foi cientificamente elaborado sobre a base da prática, reflete a realidade objetiva, como diz Lenin, em forma mais profunda, veraz e completa. Os práticos vulgares
não procedem assim. Respeitam a experiência, mas desprezam a teoria e, em consequência, não podem ter uma visão que abranja um processo objetivo na sua totalidade. Carecem de uma orientação clara e de uma perspectiva de longo alcance e contentam-se com os seus êxitos ocasionais e com fragmentos da verdade. Se essas pessoas dirigem uma revolução, conduzirão-na a um beco sem saída. O conhecimento racional depende do conhecimento sensorial, e este necessita desenvolver-se até se tornar em conhecimento racional. Tal é a teoria materialista dialética do conhecimento. Na filosofia, nem o racionalismo nem o empirismo entendem o caráter histórico ou dialético do conhecimento. E ainda que cada uma destas escolas contenha um aspecto da verdade, refiro-me ao racionalismo e ao empirismo materialistas e não idealistas, ambas são errôneas quanto à teoria do conhecimento no seu conjunto. O movimento materialista dialético do conhecimento, do sensorial ao racional, tem lugar quer num pequeno processo cognoscitivo, por exemplo, conhecer uma só coisa, um só trabalho, quer num grande, por exemplo, conhecer uma sociedade ou uma revolução. No entanto, o movimento do conhecimento não acaba aí. De ter o movimento materialista dialético do conhecimento no conhecimento racional, seria tocar apenas a metade do problema e, mais ainda, segundo a filosofia marxista, a metade menos importante. A filosofia marxista considera que o problema mais importante não consiste em compreender as leis do mundo objetivo, para estar em condições de interpretar o mundo, mas em aplicar o conhecimento dessas leis para transformá-lo ativamente. Para o marxismo, a teoria é importante, e a sua importância está plenamente exprimida na frase seguinte de Lenin: sem teoria revolucionária, não pode haver movimento revolucionário. Mas o marxismo vinca a importância da teoria precisa e unicamente porque ela pode servir de guia para a ação. Se tivermos uma teoria justa, mas nos contentarmos com fazer dela um tema de conversa e a deixarmos arquivada em lugar de pô-la em prática, semelhante teoria, por boa que for, carecerá de qualquer significação. O conhecimento começa pela prática, e todo o conhecimento teórico, adquirido através da prática, deve tornar a ela. A função ativa do conhecimento não se manifesta apenas no salto ativo do conhecimento sensorial para o racional, mas também, o que é mais importante, deve manifestar-se no salto do conhecimento racional à prática revolucionária. O conhecimento que atinge as leis do mundo há que dirigi-lo de novo à prática revolucionária. O conhecimento que atinge as leis do mundo há que endereçá-lo de novo para a prática transformadora do mundo, há que aplicá-lo novamente à prática da produção, à prática da luta de classes revolucionária e da luta nacional revolucionária, bem como à prática da experimentação científica. Eis o processo de comprovação e desenvolvimento da teoria, a continuação do processo global do conhecimento. O problema de saber se uma teoria corresponde à verdade objetiva não se resolve, nem pode resolver-se completamente no acima descrito movimento do conhecimento do sensorial ao racional. O único meio para resolver completamente este problema é dirigir de novo o conhecimento racional para a prática social, aplicar a teoria à prática e ver se conduz aos objetivos colocados. Muitas teorias das ciências naturais são reconhecidas como verdade não apenas porque foram criadas pelos cientistas, mas porque foram comprovadas na prática científica ulterior. Igualmente, o marxismo-leninismo é reconhecido como verdade não só porque esta doutrina foi elaborada cientificamente por Marx, Engels, Lenin e Stalin, mas porque foi comprovada na ulterior prática da luta de classes revolucionária e da luta nacional revolucionária. O materialismo dialético é uma verdade universal, porque ninguém, na sua prática, pode fugir do seu domínio. A história do conhecimento humano ensina-nos que a verdade de muitas teorias era incompleta e que a comprovação na prática permitiu corrigi-las. É por isso que a prática é o critério da verdade
e que o ponto de vista da vida, da prática, deve ser o ponto de vista primeiro e fundamental da teoria do conhecimento. Stalin tinha razão quando disse: a teoria deixa ter objeto quando não se achar vinculada à prática revolucionária, exatamente do mesmo modo que a prática é cega, se a teoria revolucionária não iluminar o seu caminho. Consumasse aqui o movimento do conhecimento? A nossa resposta é sim e não. Quando os homens, como seres sociais, se dedicam à prática transformadora de um determinado processo objetivo, quer natural, quer social, numa etapa determinada do seu desenvolvimento, podem, como consequência do reflexo do processo objetivo no seu cérebro e da sua própria atividade consciente, fazer avançar o seu conhecimento desde o sensorial para o racional e criar ideias, teorias, planos ou projetos que correspondam, em termos gerais, às leis que regem o processo objetivo em questão. A seguir, aplicam estas ideias, teorias, planos ou projetos à prática do mesmo processo objetivo. Se atingem os objetivos formulados, quer dizer, se na prática desse mesmo processo conseguem fazer realidade as ideias, teorias, planos ou projetos previamente colocados, ou fazê-los realidade em linhas gerais, então pode-se considerar consumado o movimento do conhecimento relativamente a um dado processo objetivo numa determinada etapa do seu desenvolvimento. Os objetivos previstos podem dar-se por atingidos quando, por exemplo, no processo de transformar a natureza, se realiza um projeto de engenharia, verifica-se uma hipótese, fabrica-se um utensílio ou colhe-se uma cultura. Ou, no processo de transformar a sociedade, se ganha uma greve, vence-se numa guerra ou se cumpre um plano educacional. Porém, pelo geral, quer na prática que transforma a natureza, quer na prática que transforma a sociedade, muito ocasionalmente é que se realizam sem qualquer alteração as ideias, teorias, planos ou projetos previamente elaborados por o homem. Isto deve-se a que a gente que se dedica à transformação da realidade está sempre sujeita a numerosas limitações, não achando-se apenas limitada pelas condições científicas e técnicas existentes, quanto também pelo desenvolvimento do próprio processo objetivo e o grau em que este se manifesta. Ainda não foram revelados plenamente os diferentes aspectos e a essência do processo. Nesta situação, devido a que no decurso da prática se descobrem circunstâncias imprevistas, não raro se modificam parcialmente e, em alguns casos, até mesmo completamente, as ideias, teorias, planos ou projetos originais não correspondem em parte, ou todo, à realidade, são parcial ou totalmente errôneos. A miúdo, só após repetidas falhanças se dão corrigidos os erros no conhecimento e se faz concordar este com as leis do processo objetivo. E, portanto, transformar o subjetivo em objetivo quer dizer atingir na prática os objetivos esperados. Em tal caso, quando se chega a este ponto, pode-se considerar consumado o movimento do conhecimento humano relativamente a um dado processo objetivo numa determinada etapa do seu desenvolvimento. No entanto, considerado o processo no seu avanço, o movimento do conhecimento humano não está consumado. Em virtude das suas contradições e lutas internas, todo o processo, quer natural ou social, avança e se desenvolve, e, consoante com isso, também tem que avançar e desenvolver-se o movimento do conhecimento humano. Quanto aos movimentos sociais, os autênticos dirigentes revolucionários não só devem saber corrigir os erros que se descubram nas suas ideias, teorias, planos ou projetos, como já se tem dito anteriormente, senão que, aliás, quando um determinado processo objetivo avança e muda, passando de uma etapa de desenvolvimento a outra, eles devem saber avançar e mudar, de par dela, no seu conhecimento objetivo, e conseguir que todos os que participam na revolução fagam o mesmo. Quer dizer, devem saber colocar, conforme com as novas mudanças produzidas na situação, novas tarefas revolucionárias e novos projetos de trabalho. Num período revolucionário, a situação muda com muita rapidez, e, se o conhecimento dos revolucionários não muda também rapidamente consoante com a situação, eles não serão capazes de conduzir a revolução à vitória. Todavia, acontece a miúde que o pensamento se delonga em relação com a realidade. Isto é devido a que o conhecimento do homem está limitado por numerosas condições sociais.
Opômo-nos aos teimosos nas fileiras revolucionárias, cujo pensamento não progride em concordância com as circunstâncias objetivas em mudança e se tem manifestado na história como oportunismo de direita. Estas pessoas não veem que a luta dos contrários finge avançar o processo objetivo, enquanto o seu conhecimento fica entupido ainda na velha etapa. Isto é característico do pensamento de todos os teimosos. O seu pensamento está afastado da prática social, e eles não são capazes de ir avante guiando o carro da sociedade. Limitam-se a irem seguindo o rastro, resmungando que o carro vai rápido demais, e tratando de fazê-lo recuar ou dar volta e regressar. Também nos opomos ao vácuo palavreado esquerdista. O pensamento dos esquerdistas passa por cima de uma determinada etapa de desenvolvimento do processo objetivo. Alguns tomam as suas fantasias por verdades. Outros pretendem realizar pela força no presente ideais que apenas são realizáveis no futuro. Afastado da prática presente da maioria das pessoas e da realidade do momento, o seu pensamento traduz-se na ação como aventureirismo. O idealismo e materialismo mecanicista, o oportunismo e o aventureirismo caracterizam-se pela ruptura entre o subjetivo e o objetivo, pela separação entre o conhecimento e a prática. A teoria marxista-leninista do conhecimento, caracterizada pela prática social científica, não pode deixar de se opor categoricamente a estas concepções erradas. Os marxistas reconhecem que no processo geral absoluto do desenvolvimento do universo, o desenvolvimento de cada processo determinado é relativo, e que, por isso, na cascata infinita da verdade absoluta, o conhecimento humano de cada processo determinado numa dada etapa de desenvolvimento é só uma verdade relativa. A soma total das incontáveis verdades relativas é que constitui a verdade absoluta. O desenvolvimento de todo o processo objetivo está cheio de contradições e lutas, como também o desenvolvimento do movimento do conhecimento humano. Todo o movimento dialético do mundo objetivo reflete-se, tarde ou cedo, no conhecimento humano. Na prática social, o processo de nascimento, desenvolvimento e extinção é infinito. E assim o é também o de nascimento, desenvolvimento e extinção no conhecimento humano. À medida que avança cada vez mais longe a prática do homem que transforma a realidade objetiva, conforme determinadas ideias, teorias, planos ou projetos, mais e mais profundo se vai fazendo o conhecimento que da realidade objetiva o homem tem. Nunca terminará o movimento de mudança no mundo da realidade objetiva, e também não terá fim a cognição da verdade pelo homem através da prática. O marxismo-leninismo não esgotou em modo nenhum a verdade, senão que, no decurso da prática, se abre sem cessar o caminho para o seu conhecimento. A nossa conclusão é a unidade concreta e histórica do subjetivo e do objetivo, da teoria e da prática, do saber e do fazer, e opomos-nos a todas as ideias erradas, de esquerda ou de direita, ideias que se afastam da história concreta. Na presente época do desenvolvimento na sociedade, a história finge recair sobre os ombros do proletariado e o seu partido a responsabilidade de conhecer corretamente o mundo e transformá-lo. Este processo, o da prática transformadora do mundo, que está determinado consoante com o conhecimento científico, tem chegado já a um momento histórico na China e na Terra toda. Há um grande momento sem precedentes na história. Quer dizer, o momento de acabar completamente com as trevas na China e no resto da Terra, e transformar o nosso mundo no mundo luminoso, nunca visto antes. A luta do proletariado e dos povos revolucionários pela transformação do mundo implica o cumprimento das seguintes tarefas: transformar o mundo objetivo e, ao mesmo tempo, transformar o seu próprio mundo subjetivo. Quer dizer, a sua própria capacidade cognitiva e os relacionamentos entre o seu mundo subjetivo e o objetivo. Estas transformações já estão em marcha em uma parte do globo terrestre, a União Soviética. Ali continua-se a promover este processo de transformações. Os povos da China e do resto do orbe também estão passando ou passarão por semelhante processo. E o mundo objetivo a transformar inclui também todas as pessoas opostas a estas transformações, pessoas que terão de passar por uma etapa de coação antes de poderem entrar na etapa de transformação consciente. A época em que a humanidade inteira proceder de maneira consciente à sua própria transformação e à do mundo, será a época do comunismo mundial. Descobrir a verdade através da prática e, mais uma vez, através da prática, comprová-la e desenvolvê-la.
partir do conhecimento sensorial e desenvolvê-lo ativamente convertendo-o em conhecimento racional. A seguir, partir do conhecimento racional e guiar ativamente a prática revolucionária para transformar o mundo subjetivo e o mundo objetivo. Praticar, conhecer, praticar outra vez e conhecer de novo. Esta forma repete-se em infinitos ciclos, e, com cada ciclo, o conteúdo da prática do conhecimento se eleva a um nível mais alto. Tal é, no seu conjunto, a teoria materialista dialética do conhecimento, e tal é a teoria materialista dialética da unidade entre o saber e o fazer.